boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sempre sobre a nossa vida. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, para lermos do verso 14 até o verso de número 30. Mateus 25, do verso 14 até o verso de número 30. Texto bem conhecido, trata da parábola dos talentos. Lá na nossa igreja nós temos trabalhado, aos domingos pela manhã com o livro dos Atos dos Apóstolos e durante os cultos à noite com as parábolas de Jesus, as histórias que Jesus contou como ninguém mais contou, histórias que permanecem conosco durante toda a nossa vida, e continuam formando a nossa identidade, a nossa convicção, o nosso caráter como servos do Senhor. Mateus 25, do verso 14 até o verso de número 30. Por gentileza, acompanhe a leitura da palavra do Senhor com reverência, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Eis aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós humildemente nos colocamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, ó Deus. Nessa noite que é noite de gratidão, que é noite de louvor, de engrandecimento do nome do Senhor, estamos celebrando ao Senhor, ó Deus, parte da história dessa igreja, que é contada da perspectiva, Senhor, da UPH, de homens que o Senhor tem chamado, levantado para servir a causa do Senhor aqui nesta igreja. Que o Senhor continue, ó Deus, a manifestar a Tua graça no meio desse Teu povo. Que o Senhor continue, ó Deus, a capacitar cada vez mais essa igreja a cumprir a missão que recebeu do Senhor. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, para compreender a Tua palavra
e que teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações e que ela produza, conforme a vontade do Senhor, a 100, a 60, a 30 por um, conforme o desejo do Senhor, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações e ela seja transformada em vida na nossa vida. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Lá em casa, tanto eu como os meninos, somos grandes apreciadores da obra do autor britânico J.R. Tolkien. Ele conta histórias muito interessantes nas suas obras e, além de ser um grande contador de histórias, o que nos interessa muito lá, nós estamos lá terminando com os meninos lá o Silmarillion, para entrarmos mais uma vez no Senhor dos Anéis, lá na trilogia. Mas o que chama muito a nossa atenção, particularmente a minha, na obra de Tolkien, é que ele não apenas conta histórias, mas ele fala a respeito de valores cristãos, de valores da palavra de Deus, que formam a nossa consciência, a nossa compreensão, a nossa identidade cristã. E um desses valores que nós enxergamos na obra lá do Tolkien, principalmente no Senhor dos Anéis, tem a ver com a mordomia, a boa mordomia cristã. E quando ele está contando a sua história, existe personagens que exemplificam muito bem essa ideia da mordomia. Existe um personagem que é chamado de Denethor na história, que ele não é um rei, mas ele recebeu a incumbência de ser um regente na cidade, no país de Gondor. E ele ocupa essa sua posição até que o verdadeiro rei de Gondor apareça e reclame o trono. E Denethor foi colocado ali pela sua linhagem de regente, pertencendo a uma família de regentes. E existe um símbolo muito claro de que ele não é o rei. É porque na sala do trono, onde tem o trono dos reis de Gondor, e existem as estátuas daqueles majestosos reis do passado, ele tem uma cadeira de pedra que fica abaixo, sempre bem abaixo do lugar do trono, e ele jamais pode assumir o trono, ele jamais pode delegar alguma função, alguma coisa do trono, porque na história o trono claramente não o pertence. Em certos momentos esse Denethor entende isso, mas na maioria das vezes na história ele se ressente de que ele não é o rei legítimo de Gondor. E essa luta que envolve a sua vida é algo que afeta diretamente os seus filhos, que são personagens muito presentes na história. Ele tem dois personagens, quem leu os livros ou viu os filmes vão se lembrar de Boromir e de Faramir. E Boromir toma a própria angústia do seu pai na relação que tem com as coisas de Gondor. E a grande tragédia da história de Denethor é que ele põe fim à sua própria vida por essa luta de não entender o seu papel como alguém que estava a serviço do trono, alguém que não era o rei, mas que era o regente e que deveria prestar contas da sua relação com o poder quando o verdadeiro rei de Gondor aparecesse. Jesus está contando uma história muito maior e muito mais preciosa do que as histórias que J.R. Tolkien contou, porque ninguém nunca contou histórias como Jesus. Eu acho isso muito precioso, porque as parábolas de Jesus, que nós tanto amamos, elas começaram a ser contadas nos evangelhos, tendo em face um problema que Jesus começou a enfrentar de oposição ao seu ensino. Mateus deixa isso bem claro no capítulo 13 do seu evangelho, que Jesus só começou a contar histórias porque as pessoas se tornaram abertamente contrárias à sua pregação, e ele começa a contar histórias com um princípio. Ele diz assim: olha, porque essas parábolas elas vão ser entendidas por quem pertence ao reino de Deus, mas elas fecham a porta do reino para quem não é do reino.
E alguém já disse, uma das grandes definições das parábolas é que as parábolas, né, são histórias terrenas que têm significado celestial, porque elas fecham a porta do reino na cara de pessoas, mas elas abrem as janelas dos céus para aqueles que são verdadeiros servos do Senhor. E nesse contexto do capítulo 25, né, Mateus está registrando duas preciosas parábolas que Jesus contou, tendo em vista algo que estava relacionado à consumação de todas as coisas. Jesus está há 2 dias, praticamente, né, da sua situação de morte, de quando ele vai enfrentar a cruz. E quando ele estava ali no templo, alguns dos seus discípulos estavam impressionados com as estruturas do templo e chamaram a atenção de Jesus e disseram assim: olha, Senhor, que coisas extraordinárias essas? E Jesus disse assim: olha, não ficará pedra sobre pedra desse lugar. E eles ficaram intimidados com aquilo e disseram o seguinte: quando é que isso vai acontecer? E Jesus disse assim: olha, não convém para nós tratarmos dessas questões relacionadas aos tempos que o Pai reservou para a sua própria administração. Nós temos sinais, né, que deveriam nos preparar para isso, mas a nossa grande preocupação, a preocupação de vocês é ser preparado, é estar preparado para quando esse dia chegar. E nesse contexto, né, do capítulo 25, ele conta 2 parábolas. Uma que fala sobre a preparação interna, que é a parábola das 10 virgens. Se vocês olharem aí, conhecem a história, é interessante que 10 moças são damas de honra de um casamento e elas foram, né, preparadas para aquilo de alguma forma e aparentemente, né, as 10 são iguais, elas têm as mesmas roupas, elas têm os mesmos utensílios, mas a Bíblia diz que dessas 10, 5 são sábias e 5 são tolas. Então Jesus diz assim: olha, há uma necessidade de nós nos prepararmos por dentro, de vigiarmos para a chegada do rei, para a consumação. E então, né, ele imediatamente, Mateus disse que ele passou a contar uma história sobre a diligência que deve marcar a vida dos servos do Senhor. Não é só vigilância, mas é diligência. E a parábola que nós temos em mãos fala justamente sobre essa necessidade de que quando Jesus voltasse, ele deveria encontrar a sua igreja, o seu povo, né, extremamente atarefados, diligentemente atarefados, né, com a preparação para a sua chegada. E Mateus estrutura essa história de uma forma muito curiosa, para que nós entendamos isso, né, nas palavras de Jesus. Primeiro ele nos fala sobre, né, essa história dos personagens dessa história. São 3 personagens, né, que chamam a nossa atenção. São o senhor daquela história e mais 2 servos, ou 3 servos, né? 2 que têm uma qualificação igual, né? E mais um servo que destoa dos demais. E essas qualificações e essas instruções que esses servos recebem à luz da história contada por Jesus, elas são muito significativas. Eu queria pensar com os irmãos sobre isso. Como nós, né, de forma diligente, de forma responsável, somos chamados para servir ao Senhor, trabalhar ao Senhor. Hoje nós estamos em um contexto em que estamos lembrando, né, da necessidade da UPH, que celebra o seu aniversário, renovar também esse seu espírito de serviço diligente e responsável ao Senhor. Mas como é que nós entendemos a nossa mordomia responsável e diligente à luz da palavra do Senhor? A primeira coisa que nós percebemos é ilustrada justamente por essa imagem que o Senhor nos conta sobre esse servo, esse senhor que partiu, né, para uma terra distante, mas que antes de fazê-lo chamou os seus servos mais confiáveis. No verso 14 e no verso 15, Mateus diz que o reino de Deus se assemelha a esse homem, que é um homem extremamente rico,
né, que chama os seus servos de confiança e distribui responsabilidades para os seus servos. E não o faz de todo jeito, de qualquer forma, mas ele faz com base em uma averiguação que faz sobre a capacidade dos seus servos. A palavra do Senhor nos diz que ele é uma imagem, né, desse generoso investimento que Deus concede ao seu povo. Um Senhor riquíssimo, que investe de forma generosa, em confiança, nos seus servos mais confiáveis, nos seus servos mais capacitados, e diz assim: olha, eu vou me ausentar do país e vocês vão investir, vocês vão trabalhar durante a minha ausência. E quando Jesus contou essa história, não era algo incomum naqueles dias, né? Principalmente as famílias senatoriais italianas faziam isso com muita frequência. Homens saíam lá da Itália para passar temporadas longas lá no norte da África e encarregavam seus servos mais confiáveis de administrar parte das suas fortunas e prestaram relatórios sobre isso. Então, as pessoas entenderam isso, os discípulos de Jesus entenderam isso, quando Jesus contou essa história sobre um homem que concedeu investimentos de talentos aos seus servos. E por talentos, obviamente, né, nós não estamos aqui entendendo, né, aquilo que posteriormente a nossa compreensão de talentos ganhou significado dessa parábola. Para nós, talento, né, é uma capacidade, uma habilidade. Mas aqui na Escritura, talento é uma unidade monetária, que poderia ser de prata, de ouro ou de bronze, e que teria, né, uma correspondência que variava entre 25 a 35 quilogramas de ouro, prata ou bronze. Muito provavelmente aqui a história se refere a talentos de prata, né, que corresponderiam a 6.000 ciclos de prata, um talento, que era, irmãos, o salário de um trabalhador normal durante 20 anos da sua vida. Então imagine, esse senhor é um homem rico, porque ele chama os seus servos e parte da sua fortuna é concedida de forma generosa, de forma graciosa, em investimento. Estava pesquisando enquanto preparava esse sermão, e alguns comentaristas dizem que se nós fôssemos atualizar hoje, né, esses valores, um talento de prata hoje corresponderia a cerca de $300.000. A gente põe isso aí em termos gerais, né, nos real para dólar. Imagine que R$1.500.000 é muito dinheiro, né, para ser concedido em generosidade, em investimento. E não foi um apenas. A Bíblia diz que ele toma um primeiro servo e concede a ele 5 talentos de prata, provavelmente. Algo em torno de R$7.500.000 em investimento, e diz assim: olha, está aqui, você vai trabalhar, você vai servir, você vai investir, porque eu quero o retorno disso. Fez isso com o segundo e com o terceiro. Irmãos, e o que é mais significativo nessa história é que a ideia que está por trás aqui do texto é que isso foi concedido em confiança, isso não foi dado a esses servos, porque o Senhor reservou para si a propriedade desses investimentos e desses valores. Ele diz assim: olha, eu concedo generosamente, eu concedo graciosamente, mas isso continua sendo meu. Vocês prestarão contas em algum momento daquilo que foi concedido a vocês. A palavra utilizada aqui por Mateus, a palavra grega, né, paradidomi, significa justamente isso: conceder em confiança. Isso é bem claro na mente de Jesus, que esse Senhor ainda é o dono desses recursos, desses investimentos, e eles foram concedidos em boa fé, para que quem os recebeu pudesse trabalhar na ausência do seu Senhor, do legítimo proprietário daqueles recursos. E isso a palavra de Deus está deixando bem claro para nós, irmãos, de que Deus confia aos seus servos de forma graciosa, de forma generosa, em investimentos maiores
do que a gente pode imaginar. Porque, pense bem, é de se pensar, por que esse Senhor desigualou esses servos? Né? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Eles receberam valores variados, mas todos igualmente receberam muito. Porque o que a palavra de Deus está dizendo aqui não é a quantidade, mas como nós utilizamos aquilo que nos é concedido para servir a causa do nosso Senhor. A mordomia cristã exige de nós essa compreensão de que nós não somos proprietários de absolutamente nada do que nós temos. Não importa a quantidade que temos, nos foi confiada pelo Senhor, né, recursos ilimitados, recursos, né, graciosos, altos investimentos que o Senhor graciosamente nos concede para que esses talentos, né, esses investimentos sejam voltados para o engrandecimento do seu reino. Jesus está dizendo isso. Não se preocupem, né, quando o mundo vai chegar ao fim. Se preocupem em edificar o reino de Deus, porque vocês receberam da parte de Deus tudo que é necessário para servir a causa do Senhor. Quem dera, né, como crentes, nós pudéssemos entender isso, né, de forma clara o suficiente para entender que os nossos dons, a nossa influência, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, a nossa saúde, a nossa força, o nosso tempo, nossos sentidos, nossa razão, nosso intelecto, nossa memória, nossas afeições, nossos privilégios como membros da igreja não nos foram concedidos com nenhuma outra base que não a graciosa e generosa bondade do Senhor para com as nossas vidas. Recebemos muito mais do que realmente nós poderemos supor, né? Por causa desse Deus que reserva para si o direito à propriedade de tudo que somos e de tudo que temos. E a Bíblia diz que um dia, né, nós prestaremos contas disso que nós recebemos do Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Nós não possuímos, né, aquilo que nos pertence. Tudo pertence ao Senhor e tudo absolutamente nos foi confiado com um único propósito: glorificar o nome do Senhor e engrandecer o seu reino na terra. Será que nós temos compreendido isso? Porque eu fico pensando, né, que em determinados contextos, né, se alguns dos servos dessa parábola, né, fossem algumas das pessoas que nós conhecemos no nosso contexto, a primeira coisa que essas pessoas fariam é o seguinte: por que será que o Senhor deu 5 para você e 2 para mim e 1 para aquele sujeito? Por que ele, né, não foi igual ou não foi igualitário na distribuição? Às vezes nós nos ressentimos daquilo que nós recebemos ou do que nós não recebemos, né, da parte do Senhor, porque nós às vezes olhamos para a quantidade que outros têm e não olhamos para a generosidade, a bondade com que o Senhor visita a sua igreja. Todos receberam coisas diferentes, mas todos receberam muito mais do que eles poderiam supor. Primeira coisa que nós precisamos entender isso: tudo que temos é parte de um generoso e gracioso investimento de Deus na vida do seu povo. Recebemos da parte do Senhor para investir na sua glória e na edificação do seu reino. Segunda coisa que a parábola está nos contando é sobre essa resposta, né, dos servos àquilo que receberam da parte do Senhor. Do verso 16 até o verso 18, o texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: olha, aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mateus diz que imediatamente 2 daqueles servos responderam
ao investimento gracioso do seu Senhor. E a ideia aqui, irmãos, de imediatamente, é que aqueles homens eles ficaram tão maravilhados com a generosidade do seu Senhor, eles ficaram tão entusiasmados com aquilo que eles viram acontecer na sua vida, que eles responderam e disseram o seguinte: olha, a única coisa lógica que cabe a nós é investir, é honrar o investimento, a confiança que nós recebemos da parte do nosso mestre. E o texto diz que eles saíram de forma radiante para servir a causa do Senhor. O termo eutetos, usado aqui na língua grega, né, de onde provém a palavra entusiasmo, né, na língua nossa portuguesa e na língua grega também, que nada significa mais do que ter uma vida cheia de Deus. Esses homens estão cheios de louvor, de gratidão por aquilo que recebem, e eles saem imediatamente para servir a causa do Senhor, né, em face da grande oportunidade que recebem da parte do seu Senhor. E eles trabalham. Nós não sabemos quanto tempo levou, né, essa ação, mas imediatamente eles saem e eles trabalham e eles produzem na certeza de que o seu Senhor prestará ou exigirá contas deles, e eles dobram, né, o seu investimento. Que coisa extraordinária, né? Eu fico pensando assim no mundo como o nosso. Que tipo de investimento é esse que é capaz de trazer o retorno, né, dobrado dos esforços, né, da capacidade? Aquele senhor escolheu bem quando escolheu os seus servos, porque ele sabia da capacidade, da expertise de cada um deles. E o texto diz que esses homens trabalham de forma a responder a essa generosidade. Eles não estão preocupados se um ganhou mais, se outro ganhou menos, mas eles imediatamente servem ao Senhor. Isso deveria nos lembrar como pesa sobre nós a responsabilidade, né, de multiplicar aquilo que recebemos da parte do Senhor, né? E não questionarmos a sua sabedoria, não questionarmos a sua soberania em nos usar, em nos conceder recursos, né, para servir a causa do seu santo nome. Nós não devemos parar para especular sobre o que nós temos, sobre o que nós recebemos, mas de forma diligente, irmãos, saber que não importa o quanto temos, mas o que nós vamos fazer com o que recebemos da parte do Senhor. Há uma história muito curiosa, muito interessante, que eu li a título de ilustração, que é a história de um homem chamado Henry P. Crowell. Talvez o nome não seja familiar para a maioria de nós, mas Henry Crowell, ele ficou famoso na história por causa da aveia Quaker, né? E já é um produto que todos nós conhecemos. Mas Crowell perdeu o pai muito jovem por tuberculose. E quando ele tinha 7 anos de idade, ele também adoeceu de tuberculose nos Estados Unidos. E um dia ele ouviu Dwight Moody pregando em um determinado contexto, em uma determinada igreja. E o sonho de Crowell desde criança era ser um pregador do Evangelho. Mas por conta da tuberculose, ele sabia que os seus pulmões comprometidos nunca permitiriam que ele fosse um pregador, né, intenso da palavra do Senhor. E quando ele ouviu aquela história, aquele sermão, né, à medida que Moody pregava, ele fez uma oração ao Senhor. Ele disse assim: Senhor, meu grande sonho era ser um pregador do Evangelho como esse servo do Senhor. Mas eu sei que eu não vou poder. Mas eu queria pedir ao Senhor, se o Senhor me conceder graça e misericórdia para que eu seja bem sucedido nos negócios, se o Senhor me conceder dinheiro, eu me comprometo a trabalhar para o engrandecimento do reino do Senhor durante todo o restante da minha vida. Eu queria servir de outro jeito, mas já que eu não posso, eu me coloco diante do Senhor pedindo isso. Se o Senhor me conceder graça, eu me comprometo
a servir a causa do Senhor. E o médico então receitou a Cromo que ele trabalhasse ao ar livre por causa dos seus pulmões. E nos seus trabalhos, um dia ele viu que uma determinada propriedade onde havia um moinho estava à venda. E ele resolveu comprar aquele moinho, estava falido, não é barato, e ele resolveu inovar. Naquele tempo a aveia era comida de animal, era comida de cavalo. E ele resolveu então trazer aquele alimento para o contexto, né, do café da manhã das pessoas. E em poucos anos, milhões de pessoas, né, estavam ali se servindo do produto de Cromo, que até hoje nós conhecemos e sabemos. E nos próximos 40 anos da sua vida, de forma fiel, ele devolveu ao reino de Deus 70% dos seus ganhos. Porque foi um homem que entendeu o que Deus estava concedendo a ele, o que Deus estava chamando a ele para fazer, e ele entendeu que o seu serviço deveria ser um serviço diligente e comprometido com a causa do Senhor, e até o final da sua vida, aquele homem edificou a sua vida à luz do reino de Deus e colocou a sua empresa para trabalhar para o engrandecimento do reino de Deus. Esse é o tipo de servo que Jesus está contando que esses dois servos representam. Homens que, de forma alegre, de forma diligente, respondem ao chamado do seu mestre e trabalham, e se envolvem, e usam tudo o que receberam para o engrandecimento do reino de Deus, porque sabem que o seu Senhor um dia iria prestar contas daquilo que receberam da parte dele. Mas a história diz que havia um terceiro servo, né, que simplesmente enterra, né, o talento que recebeu da parte do Senhor. Quando a gente lê aqui, parece uma história tão simples, mas as nuances do texto grego nos dão a entender que a história, né, desse talento enterrado, ela é muito mais nebulosa do que ela aparenta ser. Porque o texto diz, né, que esse homem abriu uma cova e escondeu. Mas a ideia aqui do texto grego é que ele não abriu uma cova imediatamente, ele esperou a noite, quando seus vizinhos estavam dormindo, quando não havia suspeita, quando não havia ninguém de olho, e ele vai na noite escura, cava um buraco e enterra os recursos do seu Senhor. É uma história muito mais nebulosa, muito mais sinistra, né, do que nós conseguimos captar na tradução da palavra do Senhor. A gente consegue perceber isso, né? Pela manhã eu falei com os irmãos sobre algo que muitas vezes se apresenta na vida da igreja, que a gente julga ser um serviço ao Senhor, mas que na realidade é desobediência. Porque é a desobediência passiva. Vocês viram que esse homem diz assim, olha, eu vou enterrar aquilo que pertence ao meu Senhor. Eu não vou fazer nada com ele. Porque o crente bom é aquele que não faz nada, né? A gente já viu que nós somos qualificados como crentes, como aqueles que não fazem determinadas coisas, né? Eu me lembro, cresci, né, que a gente falava assim, ó, crente é aquele que não bebe, não fuma, não dança, né? Não faz uma série de coisas, né? A gente é qualificado negativamente. Aí as pessoas falam assim, mas no final das contas, o que é que os crentes fazem? Aí às vezes a gente não sabe, não faz nada, né? Porque é só negativamente, não faz nada. Esse homem enterra. E ele diz isso, não vou fazer absolutamente nada. Com alto investimento, com uma oportunidade que o meu Senhor me concedeu. A história avança mais um pouquinho e Mateus nos oferece então um terceiro momento, que é, né, o acerto de contas
que aparece aqui na história. E esse é um termo muito particular de Mateus. Nós não encontramos isso em nenhum outro lugar das Escrituras, dado a profissão antiga dele, né, que ele era um coletor de impostos. Só ele usa isso. Assim, olha, chegou o dia de acertar as contas. Chegou o dia de pagar as contas, de prestar relatórios. E o seu senhor aparece ali, esperando o retorno do seu investimento. E a Bíblia diz que os dois servos se apresentam jubilosos diante do seu senhor, versos 18 até o verso de número 23. E os dois gastam 14 palavras exatamente para descrever o seu relatório. Ele diz assim: Senhor, eis aqui o que tens. O Senhor me deu X, eu entrego para o Senhor 2x. Está aqui. E o Senhor se alegra e dá a mesma resposta para esses dois servos. Por quê? Porque esse Senhor não estava interessado no sucesso dos seus servos. Ele estava interessado na fidelidade e na diligência dos seus servos. Irmãos, isso é o lembrete que a palavra de Deus nos oferece. Como nós devemos entender o verdadeiro ganho do reino de Deus. Porque o termo usado aqui para ganho, no verso 17, no verso 20 e no verso 22, ele não é só um termo de cunho comercial, mas ele tem um valor teológico. Mateus está usando palavras aqui que nos referem a algo que vai além dessa vida, de um ganho que é muito maior do que se supõe ter. Porque o que esses homens entregam para o seu Senhor não é simplesmente um investimento dobrado, é a alegria de ter servido com fidelidade, com diligência a causa do Senhor. E sabe qual é a maior recompensa? Não é a palavra, que a palavra do Senhor nos diz que eles recebem do seu Senhor, dizendo assim: olha, vocês foram fiéis no pouco, o mais vocês receberão. Mas o verdadeiro ganho está nas palavras que esse Senhor dá a esses servos. Servos bons e fiéis. Vocês sabem que, como crentes, é por essas palavras que nós lutamos da nossa vida. São essas palavras que todos nós desejamos ouvir no final da nossa história. É por essas palavras que nós vivemos, que nós lutamos, que nós perseveramos, que nós sofremos. Porque o verdadeiro ganho da vida cristã é ouvir da parte do nosso Senhor no final da nossa jornada: servo bom e fiel. Me lembro que quando criança havia um LP, para nós antigos aí, os meninos não conhecem isso, mas havia um LP na casa da minha avó que era do meu pai, dos Jovens da Verdade, E era um LP que eu ouvia quando era moleque. Meu pai largou a igreja, não queria saber mais de igreja, mas havia uma canção daquele LP que eu sempre amei mais do que todas, que é justamente essa canção. Assim, olha, que nós desejamos lutar, vencer, para ouvir, no final das contas, as palavras do nosso Senhor. Para ouvir meu Salvador dizer: servo bom e fiel. É o que compensa tudo que nós passamos nessa vida como servos do Senhor. Não importa a profissão que nós temos, não importa o contra-cheque, o valor que vai, os bens que nós juntamos nessa vida ou que não juntamos. Não importa onde Deus nos coloca para servir. Tudo que vai trazer sentido e significado para a nossa vida, no final, é ouvir da parte do Salvador essas palavras: servo bom e fiel. Tudo será explicado ali. Jesus diz que esse Senhor trata esses servos assim. Mas se você olhar a resposta do terceiro servo,
Se os outros gastam 16 palavras para explicar o seu desempenho, aquele servo mau e negligente gasta mais de 50 palavras para tentar desculpar a sua negligência, né? Porque que não fez o que deveria ter feito em prol do reino do seu Senhor, dos investimentos do seu Senhor. E aí eu chamo a sua atenção para algo que ele diz assim: Senhor, eu já sabia, eu sempre soube que o Senhor é um homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Antes de receber o investimento que recebeu, aquele homem tinha uma noção preconcebida do seu Senhor que era incompatível com o caráter do seu Senhor. Isso deve ser para nós um alerta. Porque muitas vezes, como crentes, nós não investimos a nossa vida? Por que como servos do Senhor nós não respondemos diligente, fielmente, responsavelmente ao investimento que recebemos do Senhor? Porque às vezes nós temos noções equivocadas a respeito do Senhor que nos chamou para servir a sua causa. A.W. Tozer, famoso pregador americano, diz assim, que a coisa que nós mais pensamos sobre Deus é a coisa mais exata a respeito de nós mesmos. Aquilo que pensamos sobre Deus é o que mais diz respeito a nós mesmos. Nós cantamos sobre um Deus que é bom, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é gracioso. Mas mais do que cantar, nós somos chamados a viver a fidelidade do Senhor, a graciosidade do Senhor, a sua bondade nas nossas vidas, porque aquilo que nós pensamos de Deus é o que diz respeito à nossa alma e ao nosso coração. Se nós cremos em Deus da forma que nós realmente cantamos sobre Ele, a nossa vida vai resplandecer estes conceitos sobre Deus no dia a dia. Mas quando nós não cremos isso de fato, de verdade, é claro que a nossa vida vai responder da mesma forma. Quantos justificam as suas desculpas, o seu não investimento no reino de Deus, justamente porque desconfiam da bondade, da fidelidade, da graça e do cuidado de Deus sobre suas vidas. Eles dizem assim, olha, eu não posso fazer isso porque eu não sei se Deus é confiável. Eu não sei se Deus é tudo isso, se Deus é bom o suficiente, se Ele é um Deus presente o suficiente. Vocês perceberam que esse homem jogou a culpa para o seu Senhor? Ele diz assim, toma, que o filho é teu. Eu não fiz nada porque eu sei quem o Senhor é. E o seu Senhor disse assim, olha, você é mau. E você é negligente. Que você tratou de forma injusta, de forma imprópria, toda a graça e a misericórdia que recebeu da parte do seu Senhor. Que essa parábola nos lembra, irmãos, é que a responsabilidade permanece sobre nós. Um dia nós prestaremos conta ao Senhor de todos os investimentos que nós recebemos da parte de Deus. O que fizemos com o tempo, o que fizemos com o dinheiro, o que fizemos com a nossa casa, com a nossa família, o que fizemos com as nossas formações pessoais, com as oportunidades que Deus nos deu, porque Ele nos coloca onde Ele quer para servirmos o Seu nome e a Sua glória. Um dia nós acertaremos contas com o Senhor. E a Bíblia diz que o que tem, a ele será dado. Mas o que não tem, até o que tem, ou que pensa que tem, lhe será retirado. Essa é uma palavra que me assusta, eu confesso com os irmãos. Se a palavra que mais me alegra é poder ouvir da parte dos lábios do Senhor, servo bom e fiel, a que mais me assusta é a possibilidade de ouvir que eu fui um servo mau e negligente daquilo que eu recebi do Senhor. Por isso que nós precisamos ter essa diligência, essa responsabilidade
com aquilo que recebemos do Senhor. Recebemos muito mais do que nós supomos. Temos a chamada do Senhor para dobrar esse investimento para o reino de Deus. Porque um dia nós prestaremos contas da nossa vida ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Lembra lá da história do Tolkien, do início? Denethor pôs fim à sua vida porque não soube lidar com o seu conceito, né, de regente apenas de Gondor. A cadeira de pedra o incomodava, porque ele não podia se sentar no trono. Mas há algo na história de Tolkien que é redentora nesse sentido, porque quando Faramir, o filho de Denethor, se torna regente de Gondor, quando o legítimo rei Aragorn, que é uma imagem de Cristo, chega para reclamar o trono, Faramir diz: o último regente de Gondor, humildemente, entrega os seus serviços, os seus poderes e as suas responsabilidades ao rei de fato e de verdade. Um dia, é justamente isso que nós faremos como regentes daquilo que nos foi confiado. Nós nos prostraremos para entregar ao verdadeiro rei tudo que nos foi confiado. Ser servo do Senhor é ser um bom mordomo daquilo que Ele nos concedeu. Meu desejo e a minha oração é que o Senhor continue abençoando ao PH da Igreja Presbiteriana Aliança e cada membro dessa igreja. Que os irmãos sejam bons mordomos de Cristo Jesus. Que os irmãos se lembrem, tudo que faz sentido para as nossas vidas, essa expectativa de um dia ouvirmos as palavras do nosso Salvador. Servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Foram fiéis naquilo que lhe foi concedido, pouco, mas que produziram muito para a glória do Senhor. Que o Senhor possa renovar a força, a graça, a misericórdia dele sobre todos os departamentos dessa igreja, sobre a vida do seu pastor, no seu conselho, para que os irmãos continuem responsáveis e diligentes na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra santa encontre um lugar oportuno nos nossos corações. Deus abençoe.